Benção, glória a Deus, estamos juntos aqui novamente nesse setembro, dia 10 de setembro, quarta-feira, para buscar Deus, né? E nessa manhã, esses que já estão aqui, que chegaram no horário certinho, concentrem bastante, porque esse momento de oração hoje, 10 de setembro, é para a gente relembrar em priorizar aquilo que tem mais valor. O único necessário, que é Jesus, é o tempo com Ele e não se distrair. Hoje a gente fala sobre Marta e Maria, uma passagem super conhecida, mas nós fazemos uma reflexão sobre, de fato, colocar os olhos onde é digno, necessário e relevante e importante para as nossas vidas. E nesse momento, Laércio, se você puder orar. Tá parado aí? Tá em movimento? Como é que tá? Não, Benção, tô quietinho benção. aqui. Ore nesses momentos, nesse momento, Laércio, por pastores, por líderes, para que eles não caiam na armadilha de viver ocupados fazendo para Deus. Isso é uma tentação muito grande nos nossos dias hoje, gente, é muito grande, que são os afazeres. Eu tenho que fazer e isso bate para todo mundo. Então, Laércio, eu estou te pedindo para orar pelos líderes, pelos pastores, líderes da igreja, porque tem muitos afazeres, há muito o que fazer. E você pode sim se ocupar no afazer e não atentar para Jesus, e não ter tempo para Jesus. E eu chego ao extremo de dizer que você pode estar ocupado cumprindo a sua meta de ler a Bíblia e até orar e não está tendo tempo para Jesus, e não está construindo relacionamento com Jesus. Assim, eu tenho que ler o capítulo aqui, no acabei, pô, deixa eu correr para a próxima atividade, né? Então, o ler a Bíblia é uma das atividades. Não é um tempo de se relacionar com Jesus, conhecer a Deus, se aproximar a Deus. Não, não, é a meta que eu tenho que cumprir aqui no dia, né? E E eu conheço pessoas que são até religiosas de lerem a Bíblia todo dia, mas que é difícil ver Jesus ali. Então, Laércio, ore para líderes e pastores, para que eles não caiam nessa armadilha da ocupação, mas do relacionamento com Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela manifestação logo cedinho, né, que o Senhor nos prometeu da tua graça, da tua misericórdia, renovando em nós, né, a permanência da nossa existência aqui nessa terra ainda, para um propósito único, para o Senhor Jesus. E assim nós damos também esse propósito em oração, como o pastor Éder disse, aos pastores, Pai, da tua igreja, essa igreja universal, Senhor, essa igreja a qual o Senhor separou, escolheu para viver o propósito do Senhor aqui nessa terra. Então, Pai, em nome de Jesus, com muito carinho, Senhor, sobre a vida de cada líder, de cada pastor, ó Senhor, se ele estiver perdido, por estar achando que às vezes o que ele tem que fazer não seja do Senhor e ele está achando que é para o Senhor, ajuda ele, Senhor, a encontrar o caminho certo, as coisas certas. E eu creio que o mais certo para ele, aquele lugar, então, de Maria, de literalmente estar aos pés do Senhor, todos eles, para exatamente escolher a melhor parte, que é ouvir a tua voz e obedecer o Senhor. Nada mais, nada além nem a quem, mas somente a ti. Mas, Pai, nós também oramos nesse sentido, mas pedindo
Que a tua misericórdia esteja, sim, Senhor, sobre cada um deles, porque esse mundo pode fazer isso na vida deles. E isso faz nas nossas vidas se a gente não cuidar. E então pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo, se eles estiverem vivendo algo por engano de si mesmo, que eles reconheçam aquilo que está errado para fazer o que é certo. Somente ouvir e obedecer o que o Senhor quer. E não agradar a multidão, nem plateia, muito menos, que muita gente se vê hoje nas igrejas, atrações. Eu ouvi uma notícia essa semana, Senhor, de igreja cobrando para batizar. E me deu vontade de vomitar. Eu parei e chorei um pouco dentro de mim, porque eu nunca ouvi falar uma coisa dessa. Então, Pai, esses pastores, Senhor, que estão enganados dentro de si mesmos, ajude eles, Pai, a consertar tudo isso. E esses que estão fazendo, Pai, porque querem fazer da forma errada, para lucrar, para, sei lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Alguma coisa venha à mente, o coração dele, para que haja um temor que ele nunca teve na vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Nós aqui nesse grupo, a cada pastor, a cada líder que está sobre essa terra, que conduz uma comunidade com a tua palavra, que ele seja hoje tocado, alertado, para que aquilo que precisar ser consertado na sua condição pastoral, que ele ouça do Senhor hoje e conserte tudo aquilo que precisa, a começar da própria vida dele. Nós oramos, intercedemos por cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Laércio. Amém, Laércio. Amém. Benção, obrigado, Amém. Laércio. Nós tivemos uma palavra domingo, né? O Frank começa toda a oração de segunda remetendo ao domingo. E foi uma bênção, porque uma das muitas coisas que eu lembro da palavra do Rogério é a disciplina, né, irmãos? Assim, e ele, que é um homem tanto de oração, fala assim: não, você acha que todo dia eu acordo querendo orar? Não, é difícil, não é fácil, não. Então, existe o exercício da disciplina, sim, de buscar a Deus. Então, não é todo dia que a gente vai, nossa, sentindo que a presença. Não, existe o exercício de buscar. E nesse momento, vamos orar pelos pais. Se você puder orar, Aline, será muito bom. Me dá um sinal aí, só tirar o mute aí, eu já vejo daqui. Orar pelos pais e mães que aprendam a priorizar a presença de Deus em meio a tantas demandas que a gente tem no dia a dia, né? Nessa rotina intensa, ocupada de tarefas. Aline, acho que não pode. Lúcia, você consegue orar nesse momento? Dá um sinal de vida aí, se pode. Se não, não desmutou, eu vou chegar na Gleiva. Eu Consegue, posso, Gleiva? pastor. É Ah, a pode, Aline. Aline. Benção, benção. Então, ore pelos pais e mães, porque essa vida de fato é frenética. Só que Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão nos ser acrescentadas, né? E é sim, a mãe muitas vezes está preocupada ali com os filhos e aquela tensão, e tem que cuidar, e corre, resolve aqui, resolve ali, e o pai é a mesma coisa, mas perde o foco no que é mais importante. E assim, eu tenho tido momentos muito gostosos com Jesus, de assim, 2 da tarde ali, 3 da tarde, no meio do trabalho, falar assim, De teu rapaz, eu preciso sair. ensinamento. Eu preciso sair um pouco disso aqui e conversar com o meu Senhor. Eu preciso desligar um pouquinho disso aqui, né? E graças a Deus eu tenho esse privilégio ali de muitas vezes poder sair
Então nós precisamos muito, pais e mães, de priorizar a presença de Deus, de recorrer a Ele, de clamar a Ele, de buscar Ele, de ter tempo de qualidade com Jesus, de desligar dessa rotina. Amém, Aline? Amém, tá me escutando? Sim, te escuto bem. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renovou mais um dia na minha vida. Eu te agradeço pela oportunidade de poder fazer tudo diferente, de mudar, de exercitar o que o Senhor me ensina no dia a dia. E agora eu te peço como mãe, Senhor, como representante do lar, de responsabilidade, Senhor, que o Senhor me deu, o Senhor me emprestou, Senhor, esses filhos durante um tempo. Eu peço a Ti, Senhor, que eu não me esqueça dessa responsabilidade que eu tenho. Responsabilidade de ser exemplo, responsabilidade de ensinar, de direcionar os meus filhos, porque eu sou referência dentro da minha casa. Então, Senhor, eu peço que o Senhor guie os meus passos, me ajude a permanecer no Senhor, que a minha prioridade, Senhor, seja sempre ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar, que a minha prioridade seja sempre, Pai, levar os meus filhos à igreja, ao invés de ir numa festa, ao invés de ir a um evento que às vezes não vai agregar nada, que não vai trazer um ambiente saudável para eles, que não vai trazer bons exemplos. Direcionar os meus filhos, Senhor, para que eles sejam íntegros, honestos, Senhor, assim como ensina a tua palavra, e ensinar eles que é o Senhor que supre todas as necessidades, que é algo que a gente deveria aprender desde pequeno mesmo. Então, me ajuda, Senhor, a ser esse exemplo, um exemplo que hoje eu não sou, mas eu peço a Ti, Senhor, porque eu quero ser. Quero ser esse exemplo de mãe dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus vizinhos e das pessoas que convivem comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Aline. Obrigado. É, Letícia, você consegue orar nesse momento? Dá um oi aí, se possível, porque nós vamos orar nesse momento pelos profissionais da saúde. E você é uma. Ok, Kátia, consegue orar agora? Se sim, desmute, por favor. Bom dia, pastor. Eu consigo. Bom dia, obrigado, bênção. Vamos orar pelos profissionais da saúde, Kátia. E nessa manhã que a gente fala de Marta e Maria, Maria teve a perspicácia para entender o que era mais importante naquele momento. E os profissionais da saúde, eu penso sempre que eles vivem o tempo todo com a oportunidade de revelar Jesus e de conhecer Jesus e de sentar à mesa com Jesus. Porque a palavra diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o ambiente que um profissional de saúde vive num hospital, num posto de saúde, no contato com pessoas enfermas e muitas vezes enfermas na mente, muitas vezes fisicamente, as oportunidades de verem os milagres de Jesus são inúmeras, né? E eles acontecem ali. E um profissional da saúde cristão, ele tem uma oportunidade enorme de estar em constante oração ali. É uma rotina intensa, frenética, tensa, muitas vezes estressante, mas ao mesmo tempo cheia de oportunidades de ter comunhão com Jesus, de ver Jesus, né? De se relacionar com Jesus e ver Ele agindo. Então, peça a Deus nesse momento, Kátia, que pelos profissionais de saúde,
para que eles sejam como Maria e aproveitem as oportunidades que Deus está colocando à frente deles e não sejam atraídos e abduzidos e consumidos pelo ativismo, pelo ativismo como Marta, né? E olha que era um ativismo, ela estava fazendo para Jesus, né? Mas era atividade, ela perdia a oportunidade de se relacionar com Jesus. Amém? Ore nesse momento, por favor, pelos profissionais da saúde. Amém. Senhor Jesus, quero te render graças, Senhor, nessa manhã, Pai, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcançou nesse dia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, comunhão, Senhor, coração dos meus irmãos, ó Pai, eu quero junto com eles, ó Pai, apresentar, Senhor, os profissionais da saúde, Senhor, nossos irmãos, ó Pai, que trabalham nessa área, Jesus, que não é uma área fácil, Senhor, cuidar de pessoas enfermas, ó Pai, doentes, Senhor. Senhor, entre com a tua bondade e misericórdia, alcançando cada um deles, ó Pai, nesse dia, Jesus, revelando o teu amor, o teu querer sobre cada um deles, ó Pai, renovando as forças físicas, emocionais, espirituais nesse dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como o pastor Éder falou, Senhor, que cada um deles, ó Pai, não perca essa oportunidade, Pai, de revelar da tua graça, do teu amor, Senhor. Que não seja, Senhor, um trabalho físico somente, Jesus, mas que seja uma missão, Senhor, nos hospitais, ó Pai, aonde o Senhor os colocar, Pai. Que eles possam cumprir essa missão como profissionais, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que não sejam, Senhor, trabalhadores, ó Pai, somente, Pai, que trabalham, Senhor, para receber um salário, mas que sejam os trabalhadores, ó Pai, que conheçam, Pai, verdadeiramente o dono da casa, que é o Senhor Jesus. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, cada um, Senhor, nessa área da saúde, Jesus, que, como o pastor Éder falou, Senhor, que tem a oportunidade, Pai, de contemplar milagres, ó Pai. Senhor, de ver, Senhor, o findar da vida, muitas das vezes, Senhor, mas que não percam a oportunidade, Pai, de onde eles estiverem, Senhor, de falar da tua graça, de falar do teu amor, Deus eterno, de levar a tua luz, a tua palavra, mesmo na simplicidade, Jesus, mesmo não conhecendo muito, Pai, mas que levem do teu amor, Pai, que sejam, Senhor, sal, que sejam luz, Senhor, que sejam, Senhor, instrumentos do Senhor, Pai, para resgatar almas, ó Pai, mesmo que seja no final da vida, Senhor, falar do teu amor ali, Senhor, é uma oportunidade muito grande de falar do teu amor, de ver vida se rendendo ao Senhor, Pai, no leito da morte. Senhor, que usa, Senhor, os teus filhos, dá coragem, Jesus, para eles, ó Pai, aqueles que estão nas UTIs, nos hospitais, servindo como enfermeiros, Senhor, como médicos, ó Pai, levanta esse povo com autoridade, poder e graça, Senhor. Dá, Senhor, dessa autoridade sobre eles, ó Pai. Canção dos corações, ó Pai, que sejam instrumentos ousados e usados pelo Senhor, Pai, aonde o Senhor os colocar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor os abençoe nesse dia, Jesus, os fortalecendo, Senhor, abençoando, Senhor, o emocional, principalmente, Senhor, para que eles, ó Pai, venham guardar, Senhor, aquilo que é de melhor, Pai. O Senhor no coração deles e poder levar deste amor, Pai. Testemunhar deste amor, Pai, aonde o Senhor os colocar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Cátia. Amém. 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 Bênção, Kátia. Cirlei, eu gostaria que você orasse pelos jovens nesse momento, especialmente estudantes aí, seus netos, né? Paz dos netos já. A palavra de Deus nos ensina lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? De vocês. É uma palavra para o nosso tempo, né? Lançando toda ansiedade. Ou seja, pegar a nossa ansiedade e colocar nele, que ele resolve, ele não tem problema, né? Então você pega a sua ansiedade, entrega para ele. E isso se aplica a todos nós, né? Mas os jovens envolve um processo de maturidade, então muitas vezes não tem maturidade.
A gente que tem tanto boleto para pagar, né? Olha para os jovens e fala assim, né? Eu falo isso aqui em casa, né? Você não tem problema, né? Mas ao mesmo tempo, Deus nos deu todos os esse processo de amadurecimento que geralmente acontece com o passar do tempo, e a gente vai suportando desafios maiores, né? E os jovens ainda são, em linhas gerais, eu não estou generalizando, pessoal, mas mais imaturos, né? E muitas vezes eles se perdem nessa ansiedade, né? De estudos mesmo. Eu lembro na época de faculdade, aí eu vou conseguir um trabalho, e era um momento difícil, né? Porque e se eu formo sem estar trabalhando, como é que eu vou conseguir? Porque o trabalho vai exigir experiência, eu não tenho experiência. Então existem muitas esferas que geram ansiedade nas provas, né? E não aprende, tenta estudar e não consegue, e toda uma angústia que cerceia os jovens. E o que Jesus nos chama é: pega essa ansiedade que você tem aí, essa incerteza, isso que está permeando o seu coração, e essa oração se aplica a todos nós, e lança sobre mim, manda para mim, não precisa ficar com você não. E isso não é fácil, né, Cirlei? Falar é fácil, né? É difícil ali na hora. Por isso, ore para que o Espírito Santo nos ajude a lançar sobre ele a nossa ansiedade. Amém? Ok. Pai querido, nós te louvamos, nós te glorificamos por tua generosidade, ó Deus, por tua bondade para conosco, ó Deus. Eu acho que todos nós sofremos essas agruras da vida, papai, nesse mundo caído, caótico, onde são tantas chamadas, ó Deus, para nos distanciar do Senhor. E é claro, Deus, nós sabemos, nós que somos mais experientes, mais idosos, adultos, já passamos por isso. E às vezes estamos passando por isso, ó Deus. Mas sim, papai, os jovens, na busca, papai, da sua identidade, da sua liberdade, da sua autonomia, ele às vezes, eles às vezes, papai, agregam em suas mãos, ou buscam agregar, papai, trazer para si tudo aquilo que pode controlar. Só que, papai, nós sabemos, já vivenciamos isso. Junto com isso, vem um pacote de coisas que não nos fazem crescer, pelo contrário, nos puxam para baixo, nos puxam para o buraco, na ânsia da sua própria identidade, na ânsia da sua autoridade, da sua liberdade, é, acabam recebendo também aquilo que não lhes pertence, ó Deus, que pertence ao Senhor. E às vezes é difícil, papai, é difícil é, nos desvencilharmos desses pesos, dessas garras tão afiadas, tão pesados, ó Deus, porque queremos abraçar o mundo, porque os jovens querem abraçar o mundo, porque o mundo cobra de todos nós, especialmente deles, tanto nos estudos, na sua preparação profissional, no seu espaço dentro da sociedade, no seu espaço dentro do seu clã, Deus. Eles se veem, ó Deus, engolfados, quase que afogados, ó Deus, com tantas amarras, tantas armadilhas, papai. O Pai, ajuda o jovem, ajuda-nos como mais idosos, mais experientes, pelo menos em hipóteses nós temos mais experiência, a ajudá-los a colocar sobre os seus ombros, Jesus, aquele que devemos colocar, nos desvencilhar desses pesos tão grandes, porque o Senhor disse, Jesus, né? Lançai sobre mim toda ansiedade. Tome o meu peso, tome o meu fardo, que é leve e suave, e às vezes nós queremos carregar isso aí. Os jovens, muito mais ainda, nessa necessidade de se identificar dentro da sociedade, papai, de procurar o seu espaço, procurar a sua profissão, e tanta informação, especialmente nessa era de uma ciência tão multiplicativa, ó Deus. E eles querem se notabilizar, e às vezes é necessário dentro da sua profissão, mas que a igreja,
mas que nós, mais idosos, mais experientes, possamos ensinar, especialmente dando exemplo, especialmente dando exemplo, Deus, e não nos enfadarmos, não nos, ao quebrarmos debaixo de um peso que não é nosso. O Senhor suporta, o Senhor é o Deus generoso, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus do impossível, Deus. Só ajuda esse jovem, papai. E sim, temos experiência na nossa família, tem experiência na nossa igreja, que os jovens às vezes se perdem nessa busca da sua própria e absoluta liberdade, esquece do Senhor e não tem um relacionamento prático. Quando tem relacionamento, como o pastor Ed disse, às vezes não tem, faz a coisa assim por liturgia pessoal, né? E ora às vezes, e vão à igreja às vezes, mas ali é tão rápido, tão fugaz, e se perde nessa busca. Ajuda, Pai. Ajuda-nos a ajudar os nossos jovens, Pai, para que eles possam descansar nessa doce esperança que estamos aqui de passagem. Então, ao cansarmos, ao quebrarmos, debaixo de tanto peso que o mundo coloca sobre eles ou sobre nós, não é sábio, não é sábio, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Silezão. Amém, Sirlei. Bênção. E para fechar esse momento, Bonde, ore, por favor, pelos enfermos, né? Tem tempo que eu não te peço para orar pelos enfermos. Ore pelos enfermos, mas também ore pelos idosos, porque o Sirlei citou aí e é importante. Eu penso que, falando de Marta e Maria, que é o tema dessa manhã, os idosos muitas vezes chegam numa etapa de aposentou, a vida teoricamente desacelera um pouquinho, mas aí vem a preocupação, não é com o trabalho dele, com o que ele tinha que fazer, mas com o que o filho, os problemas dos filhos, os problemas dos netos, né? E aí a mente se ocupa, e aí gera essa mesma ansiedade, gera a mesma. Então a história se repete, né? Porque agora você tem outras fontes, né? Você troca as fontes. E a nossa fonte tinha que ser só Jesus, né? Encontrar esse descanso. Aquietar e saber que Ele é Deus. E esse mesmo Deus que você conheceu, que você anda com Ele, Ele também alcança seu filho, seus netos, enfim, né? Então, ore pelos idosos para que eles encontrem esse descanso e também pelos enfermos nesse momento. Amém? Esse é o dia a dia, viu, pastor Éder? Essa preocupação não passa fácil, não, viu? Verdade. Eu vivo isso também. Vamos lá. Você vai ver, você tem 4 aí para preocupar depois. Ore por mim também. Vamos lá. Oh, Deus, Pai amado, agradecemos primeiramente, ó Pai, pelo cuidado do Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós de maneira maravilhosa. Vemos isso no dia a dia, ó Deus, presenciamos, vivenciamos. Oh, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada. Realmente, como o pastor Éder falou, a preocupação com filhos e tudo é constante, ó Deus, porque nós amamos, mas precisamos separar as coisas, joio de trigo, não no sentido exato, mas no sentido da preocupação. Devemos sim nos preocupar em buscar o Senhor, a tua vontade, buscar a tua presença, comunhão com o Senhor, aprender do Senhor, como o pastor Éder falou, tirar tempo com o Senhor, tempos de qualidade, ou seja, nos relacionarmos com o Senhor. E todas as demais circunstâncias da vida, ó Deus, são resolvidas. De uma forma ou de outra, são resolvidas. Então, ajuda-nos, como pais, como avós, como pessoas, ó Deus. Ajuda-nos, como idosos, né? Como idosos, também estou aí nessa fase. Senhor, ajuda-nos, dá-nos discernimento do Teu Espírito Santo para escolhermos sempre a boa parte. Eu sou mais do lado da Marta, de fazer muita coisa, mas eu quero me
a quedar aos teus pés como Maria, para aprender do Senhor, para tirar esse tempo melhor com o Senhor. Então, ajuda-nos, ó Deus, como pais, como idosos, como responsáveis, a não nos preocuparmos além do necessário, não colocarmos as nossas necessidades acima da comunhão contigo. Os nossos filhos têm as suas próprias vidas. Os netos aí, para quem já tem neto já adulto, têm suas próprias vidas. É o normal da gente pensar e querer sempre o melhor, mas o melhor é o Senhor, o melhor é o que o Senhor quer e é a tua boa mão sobre cada um de nós. Então, me ajude nisso, ao pastor Éder nisso, o Sileizão aí na sua situação e tantos outros, rapaz, que temos filhos, temos netos e as nossas próprias famílias. E nós, como idosos, como o Cirlei orou, já mais experientes, outros já oraram, ajuda-nos, ó Deus, a depositarmos todas as nossas necessidades aos pés do Senhor e a buscar no Senhor a solução de tudo, tudo mesmo, até para atravessar uma rua. Enfim, ó Deus, ajuda-nos nisso, perdoa-nos nos nossos pecados de querer fazer as coisas por nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo nos oriente, nos discipline nesta caminhada bendita aqui, indo para o céu, para encontrarmos com o Senhor. Te bendizemos, ó Deus, em tudo que o Senhor já tem feito. Oramos em favor dos enfermos, né? Uma lista tão grande, que o Senhor visite a cada um. Agradecemos, ó Deus, pela cirurgia do pastor Lúcio, que aos olhos dos médicos e tudo foi um sucesso, porque o Senhor estava ali com ele, nas mãos dos médicos, fazendo todos os procedimentos necessários. 5 pontes, ó Deus, é muita coisa para uma pessoa, mas o Senhor é quem quis que ele passasse por isso e tivesse ainda entre nós. Muito obrigado. E cada um da lista, ó Deus, perceba o Senhor neste dia e te dê toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Bendizemos o Senhor e oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Benção, bonde. Obrigado. Irmãos, essa manhã o tema é Marta e Maria. Eu comecei já fazendo um spoiler de como seria esse momento de palavra agora. E nós vamos para Lucas 10:38. A palavra diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Então, diz que é Marta, né? É Marta, não começa com Maria, começa com Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria foi lá e, pum, já sentou ali no pé de Jesus. Marta, que é aquela que hospedou, né? Então provavelmente é com quem ele encontra, é talvez quem convida Jesus. Ela, Marta, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Olha o ímpeto de Marta, né? Marta, dá para ver que ela é muito intensa, porque além dela estar ali no corre, além dela estar fazendo tudo, ela angustia e Senhor, e ela quase dá uma ordem para Jesus, né? Porque ela fica tão indignada que ela nem fala. Talvez ela já tinha brigado com Maria. Talvez ela já tinha brigado com Maria. E aí ela chega no ponto de falar: Jesus, você não tá vendo, né? Manda ela aí, poxa, fala para ela acordar, ela tá sentada aí, fica aí só sentada aí eu te ouvindo.
Olha o grau de intensidade, de atividade, de tensão, talvez. E, irmãos, eu quero que vocês parem para refletir o seguinte: Marta estava errada no aspecto de querer organizar as coisas, fazer uma comida boa, deixar tudo arrumadinho, a mesa bem posta, né? Isso está errado. Isso não está errado. Talvez ela estava ocupada com coisas urgentes, tinha que fazer rápido, senão a comida não sai se não pôr o feijão no fogo agora, não vai sair no tempo, né? E era necessário, muitas vezes era necessário, tinha que preparar a comida, tinha que limpar ali, né? E olha, para quem que ela estava fazendo isso? Era para Jesus, o Criador do universo, Filho de Deus, aquele que veio até. Então, aparentemente, tá tudo certo. Aparentemente está tudo certo, Marta está certa. E talvez tinha muita atividade, talvez tinha muita coisa a fazer, porque a passagem começa dizendo, indo eles, no plural, então não era só Jesus, então quantas pessoas eram, né? E talvez era muita coisa, talvez era muita comida. Então, assim, provavelmente tinha muitas atividades a serem executadas. Então, Marta, nesse aspecto, não está errada. E aí a passagem fecha. Depois dela dar uma semi-ordem para Jesus, né? Ela fala assim, ó, fala com ela para vir me ajudar. Então assim, eu tô te dando uma mini ordem aqui para você dar o comando, né? E ela vai te ouvir. Talvez porque eu já falei, ela não me ouviu, mas o Senhor ela vai ouvir. E aí respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu acho que essa palavra é para todos nós. Por mais que eu já conheça essa palavra de cor, você também. Você conhece essa história, né? Mas a gente, não sei se eu posso dizer em nome de todos, não, né? Mas pelo menos a maioria de nós falha em escolher a boa parte, em não escolher a boa parte, em se preocupar com o dia a dia. E é uma correria mesmo, irmão, para a grande maioria de nós. É muita coisa para fazer, né? E tem muita coisa para a gente preocupar, tem muitas atividades, e talvez a gente de fato deixa o único que é necessário de lado. Então, não importa qual que é o tamanho do problema, e não importa quantas atividades são, irmão, para e se volta para Jesus. E atente-se para isso, porque muitas vezes, até o momento que a gente separa de oração ali, a mente vai longe. A mente vai longe. Aquele monte de coisa que eu tenho que fazer que ficou pendente de ontem. Os problemas, né? Ontem eu tive, o Frank estava lá comigo. Eu falei, gente, calma. Tem problema, mas descansa. O mar precisava ficar revolto para Pedro ver Jesus esticar a mão e puxar ele lá de baixo, né? Então, calma, volte para Jesus, silencie o seu coração, que é barulhento, que é enganoso, que está ouvindo o mundo o tempo todo, que está atordoado. Silencie o seu coração, senta aos pés de Jesus e fala: Eu estou aqui, Jesus. Eu sei que tem um monte de coisa lá, mas eu parei para te ouvir. E aí, quando você lê a Bíblia e terminar de ler aquela passagem, fala assim: o que que eu li mesmo? Você volta. Você não sai com a meta cumprida de ler aquele capítulo. Não! Você volta e lê de novo, porque Jesus está ali e você precisa ouvir Jesus e não se preocupar com as atividades e bater a meta de leitura e de oração e sair para a correria do dia. Então, irmão, hoje, ore sem cessar, pedindo a Jesus para que você seja Maria e não Marta, nessa quarta e daqui em diante. Amém? Peça ajuda para Ele, que sozinho a gente não dá conta. Pede ajuda para Ele, para você ser Maria e não Marta. Amém? Deus te abençoe nessa quarta. Vá em paz. Glória a Deus. Amém.